Eu chamo-me Augusto Antônio Trocado, sou filho de Antônio Catibia e de Arminda Câmia, naturais da Quilenda. Eu nasci na Quilenda, na comuna do Quirimbo, mas acidentalmente, de tenra idade, fui levado pelos pais para a comuna do Condé, que até aquela altura tudo pertencia ao Conselho do Ambuí, e então o nosso registro foi feito ali, como natural dali. E assim fixamos, crescemos ali. Eu nasci em 3 de janeiro de 1943. E então aí no Condé, claro, quer dizer que crescemos sem nenhuma condição de estudos. Escola? Não havia escola. Na altura, nos anos até 59, os filhos ou tinham que estudar, os filhos dos portugueses, na Gabela, Santa Comba, que era o Acucungo, e no Ebo já havia a missão católica, já havia uma escola primária, mas que eram seletivos, quem fosse para a escola primária, não é? Filho do assimilado ou filho do próprio português. Então não tínhamos essa condição, certamente. Ou tinha que estar com um branco, não é? Para aprender português. Mas, entretanto, meus pais, como meu pai vinha da Gabela, vinha das roças, e então também estava empregado na roça, na fazenda da Pensão. A Pensão é uma casa comercial que está aí no Condé, que o português era o senhor Zé de Oliveira. O Zé de Oliveira, que tinha o hotel Pensão na Gabela. Também estava a praticar café. E então colocou meu pai como capataz, como vinha das fazendas do Ambuí, capataz para desenvolver o café. E aí onde ele estava. E então, claro, através dos patrões, sabia que, aliás, o padre também já havia a missão católica, o padre Osório da Fredo no Ebo, ensinava a doutrina nas libatas, nos bairros, através dos catequistas. Então tínhamos o catequista Armando Ivo, e daí eu fui para o padre, fui para estudar na missão católica do Ebo, já em 1959. E então aí crescemos, aprender doutrina cristã e também a alfabetização. Dando mais que este padre Osório da Fredo, a missão dele era mesmo alfabetizar. Ele distribuía nos bairros, nos catequistas, ardojas e copena e a cartilha João de Deus. E isto é que os portugueses não gostaram. Por isso é que... Essa cartilha João de Deus falava de quê? Essa cartilha João de Deus é praticamente um abecedário. Era um livrito, uma caderneta, um livrito, não é uma cartilha, onde continha o alfabetismo, não é? E as primeiras liturgias, não é? Tal como o Pedro quebrou a garrafa, a Maria lavou a roupa, quer dizer, era um abecedário, era um livro, uma cartilha era um dos primeiros abecedários, das primeiras iniciativas que hoje poderia se chamar praticamente de iniciação, não é assim? E então, formas que o padre distribuía em cada aldeia 5 ardojas. Ardojas era uma tabuleta assim, com placa de quadro, não é? E tinha uma pena, chamava-se pena assim, que se escrevia e apagava-se, tipo, que fazia de giz, não é?
E então aquela ardoja era para poder servir para tantos alunos, não é? O professor marcava, passava as letras alfabéticas praticamente na parede, não é? Na parede, o quadro era parede, rebocado com areia mesmo, com cimento, e então com carvão escrevia ali. E vocês, os alunos, através da ardoja, ensaiavam, não é? E então era assim que as crianças começavam logo os abecedários, não é? Mas isso tudo incomodou o português, porque ele não queria que os nativos soubessem ler e escrever, porque ia implicar-se, portanto, na altura da comercialização. Quando eles começaram a ver que, ao pesar o café, ao pesar o milho ou o feijão, o filho ou o neto já estava também aparecendo na balança, dizer que não, seu Joaquim, aqui parece que por 1 quilo tem a mais, tem menos, não sei o quê. Então começaram logo a ver que era o padre. Esse padre está a ensinar a ler esses gajos. Tá? E o padre era branco? Não, era negro. Era assim, acafuzado. O padre Osório da Freire faleceu há 3 anos para cá, na paróquia dos Remédios, em Luanda. Mas ele saiu do Ébora chamado. Por quê? Era dito como terrorista. Porque em 61, dá-se 4 de fevereiro de 61, dá-se em Luanda. Mas, entretanto, no Kwanza Sul, praticamente a exaltação do 4 de fevereiro surgiu em abril de 1961. Alguém diz que não vivemos o racismo, mas na Gabela já existia o Hotel Guaraná, que não era para qualquer um. O Hotel Guaraná na Gabela, mesmo um mulato, ou tinha que vir com seu pai ou com um padrinho para poder entrar. Era mesmo só para elite branca. Só elite branca. Mas em abril, quando já estavam naquela hora de ponta todos a almoçarem, portanto, surgiu dois negros no turismo Volkswagen, segundo a história dos mais velhos, e eu também já estava na missão, logicamente a história conhecemos, que eles pararam o carro em frente deste mesmo hotel, introduziram-se dentro do hotel, aquilo estava cheio, estavam a almoçar. Alguns brancos já nem almoçaram, levantaram, abandonaram as mesas. Eles chegaram, ocuparam a mesa, os dois sentaram. E o criado lá da mesa perguntou no branco: posso lhes atender? Atende-lhes, já entraram, atende-lhes, vê só o que eles querem. Então foi lhes perguntar o que eles queriam almoçar. Então apresentou-lhes o menu, eles escolheram o que eles queriam comer, acabaram de almoçar, pediram a conta, pagaram com escudo. E, ao levantarem-se, deixaram uma fotografia por baixo do prato, 2 fotografias, uma do Lumumba, presidente do Congo, e outra do Kassavumbu, que era, parece, o primeiro-ministro do Congo, e uma nota de 20 CFA. Levantaram-se e foram. Pegaram no carro deles e foram. Pois, quando o criado veio para levantar os pratos, encara-se com aquelas fotografias, pousa imediatamente. Começa a tirar outras mesas, mas o branco estava atento. E perguntou: oh, rapaz, não tira aquele prato por quê? Ele também chamou-lhe: vem cá. Quando ele levanta o prato, o branco viu aquilo, pegou naquelas fotografias e naquele dinheiro, foi a correr para a administração do conselho e para a esquadra. Já naquele tempo, os polícias, as administrações, já tinham fotografia do Lumumba e do Kassavumbu, que era praticamente, porque na altura o Congo já se tinha tornado independente. E então a versão é que Lumumba iria estender a revolução do Congo para Angola. E então é assim que aquilo entrou em alvoroço. Nesse dia, vieram, assassinaram logo, e quem tem dúvida, o Hotel Guaraná até hoje nunca mais abriu. Ainda tentaram criar ali o lar de estudante. O Hotel Guaraná é aí no Mazongwe, que é que vai para o palácio. Logo, quase na ponte, agora ao lado oposto tem parece que é a escola Cuito Carnaval ou o quê. E então o Hotel Guaraná é aquele. Ainda tentou se criar lá um lar de estudante e o lar abandonou. Porque a versão que anda lá, a gente andar à noite, não sei o quê, aos gritos e não sei quanto, mas já essa versão. E então, por formas que
esse hotel foi um assassinato muito grande ali, cozinheiros, criados e tudo, e nunca mais funcionou na vida, até hoje está aí. Portanto, então a partir daí, houve a versão de que Lumumba estava na Gabela e que Lumumba estava a andar numa roda de carro. Então foi quando começou-se a ver o assassinato na província do Kwanza Sul. Na província do Kwanza Sul, todos os municípios têm vala comum. No Ebo também houve, em 61? No Ebo, eu sou um dos sobreviventes da missão, porque os professores, os catequistas e tudo foram mortos. No Ebo não havia vala comum. No Ebo a morte era iam matar no rio, na Jamba, no Capego-Pego, no rio Cuvo. Até hoje tem lá o sítio que até ficamos para ver se conseguimos nos unir para criar ali um local histórico, um monumento histórico ali. Em 61, quem eram os visados em 61, não é? As pessoas que mais sofreram com essa recusação? Catequistas, professores, enfermeiros, dando mais que em 61 as escolas no Ebo fecharam. As escolas fecharam. Todo aluno que tivesse quarta classe passou pente. Eu fugi da missão, posto no Condé, andei às noites, posto no Condé. O meu pai também depois foi preso, porque tinha um filho no padre, e porque também ele era capataz de uma roça, e que, segundo versão, quando o Angola se tornasse independente, ele ficava dono daquela roça. Meu pai teve 1 ano nas cadeias da cela. Eu já conversei com as autoridades da cela, a dizer que era preciso termos cuidado, porque a partir por detrás da administração da comuna da Cela Velha, que hoje lhe chamam de Sanga-Congo, aquele espaço todo, até ir ao rio, que vai para o aeroporto, aquilo tinha aí uma cadeia de 3, 4 metros de altura e cabia 5.000 presos. Todos desses postos administrativos que dependiam do Conselho da Cela, do Alcum, que era o Caçanga, o Condé, o Ebo, todos esses, os ditos terroristas foram parar naquela cadeia, os que já não foram mortos localmente. Portanto, essa foi a situação. E a história diz, por exemplo, e pode aclarar que em 1962, para reabrir, e eu para sair da mata, tive de abrir até novembro, nas matas ali do Condé, naquela área do Camanauílo, ali no Lussu, andava naquelas matas ali. E então a minha mãe, para me dar de comer, tinha que atirar comida na lixeira, tipo porco, tipo a chamar um porco, andar. E eu aí, no sítio onde eu estivesse, tinha conhecimento que, afinal de contas, até puseram comida no local. Portanto, é assim que a minha vida, portanto, sobreviveu. Foi assim, 60 e 61. 1961. 61. E, entretanto, em 61, o padre Alfredo saiu do Ebo algemado, como terrorista. Ele tinha uma carrinha Chevrolet, ele atirava por cima da carrinha. Eles é que foram a conduzir os portugueses. Aí não tinha polícia, nem nada, éramos portugueses, armados. E então, porque o chefe do posto disse, olha, não podem matar o padre aqui. Cuidado, o padre tem que ir lá no conselho, e depois o administrador do conselho é que sabe. Daí o padre Alfredo foi transportado para a Cela. Da Cela também foram aprender também o padre Lino Guimarães na Quibala e o padre Samba no Calulo, não é? E esses foram deportados, tinham sido deportados para Cabo Verde ou coisa assim. Então só em 62 é que regressaram. E em 62 andava depois um sujeito mestiço com um Land Rover para ali, pelos territórios, a apelar que os que estão na mata podem regressar nos bairros, porque já não se matava mais o preto, aquilo já acabou, e portanto podem retomar as vossas casas, podem retomar as vossas lavras, etc, etc. Só aí depois é que, mas com muito suspeito, eu saí das matas para a casa dos meus pais. Entretanto, a vida foi essa, e entretanto no posto do Condé, o enfermeiro Silvestre Lima, era também natural do Ambuí, aí do Quirimbo, era o enfermeiro do posto. Ele, pessoalmente, que lhe mandaram cavar o buraco, e pôs com 7 tiros,
e está ali mesmo no posto do Condé, que vai para o Rio Mugis, debaixo de uma mangueira, está enterrado ali. Está enterrado ali. Os portugueses é que fizeram isso? Os portugueses é que fizeram isso. Porque inventaram que, olha, no chefe do posto, olha, este enfermeiro diz que ele já tem aplicado injeção na esposa do seu chefe, portanto, quando a revolução, quando ganharem a independência, ele fica com a mulher do chefe. Inventaram essa. E então, o outro sítio também onde se assassinou gente é no Rinhinha, na ponta do Rinhinha, que vai na Quibala. O mais velho Alfredo Valentim, que era pastor encarregado dos bois do senhor José de Oliveira, também foi morto ali. Também foi morto ali, a tiro. E então, por formas que foi uma assassina. Na Quibala, a vala comum é aqui no Cariango. No Alcungo, a vala comum desta cadeia que eu estou a falar, a vala comum é aqui no Morro da Palmeira, ali onde hoje está a subestação da energia da Lauca. Ali tem vala comum. Ali é onde se enterrou todos aqueles que vinham, quando à noite iam buscar alguém que sabiam que veio do posto tal, mas que é acusado que ele tinha perspectivas de amanhã ser isto e aquilo, iam buscá-lo à noite, lhe abatiam ali e diziam que vai para Luanda. Quando o homem sai da cadeia, diz que é para Luanda, Luanda era ali. E então, por formas que não consigo descrever a vala comum do Celes, do Caçong, mas houve de facto, todos aqueles que eram assimilados, os catequistas, os professores, tanto foram mortos. Sofreram muito nessa fase. Sofreram muito. Pois, e disse aqui que o seu pai, portanto, também andou no Maricunhas. Maricunhas. O que fazia de concreto nesta fazenda? Não, Maricunhas. Trabalhava com o quê? De princípio foi para contratado. Contratado é para a roça do café. Pois. Para roçar o café, para a apanha de café. Mas quando ele deixou de ser contratado e passou a ser voluntário, ficou como um garanja, como um granjeiro nas hortas. Ficou já a cuidar das hortas da Maricunha. Foi assim. Sim. Foi assim. E em 61, no EBO, concretamente, já se ouvia falar de movimentos? Já tinha presença de movimentos de libertação nacional? Bem, já se ouvia, porque de facto, mas era num sentido muito clandestino, não é? Em 61, praticamente a partir de 60, essas pessoas lúcidas, não é? O caso concreto mesmo do padre, sempre, as suas homilias eram de desperta, não é? E as suas aulas eram de que temos que sair do analfabetismo, temos que nos libertar, temos que aprender a ler e escrever, porque, como estamos a ouvir, o Congo já está independente. Se o Congo está independente é porque eles, praticamente, houve alguém estudioso que ficou presidente e houve alguns que assumiram o cargo da administração, etc. Quer dizer, o padre já despertava nesse aspecto, não é? Já dava-nos uma visão que era estudar mesmo a sério, porque só podia tornar-se gente quem fosse literado. Portanto, eu queria dizer que, a partir daí, depois, 62, ainda 62, já não se matava assim, senhor, mas já se os portugueses que quisessem pessoal para trabalhar e que alguém estivesse na cadeia, os familiares podiam ir ter costo branco para pedir que fossem buscar o seu familiar ou então tinham que trabalhar na roça dele. E eu, para safar o meu pai da cadeia, tive que trabalhar na fazenda do senhor Tonito. Esse senhor Tonito era um senhor mestiço, o filho do senhor José de Oliveira, o Quimbuata. Quimbuata é o primeiro português, também um dos primeiros portugueses que se implantou ali no Condé, era muito rico. E tinha esse filho dele, que era o Tonito, que foi neto, avô desse Falcido Correia. Falcido Correia, que conhecemos aqui no Sumbe, que foi da agricultura. Portanto, eu tive que trabalhar na roça desse senhor. Só para livrar o pai? Para ir buscar o meu pai da cadeia, para dizer que não é terrorista, é trabalhador dele, então para trazê-lo.
É assim que eu tive 62, todo a trabalhar na roça, aí na carimba, no café, e então, depois de 6 meses de trabalho, ele foi buscar o meu pai nas cadeias da cela. Já o meu pai saiu de lá anêmico, e com uma doença que depois veio lhe levar à morte, em 1963, que ele não aguentou. E então é assim que eu daí da roça, depois deles souberem que eu sabia ler e escrevia e tudo isso, então tirámos da roça para me meter na cantina. Então é ali onde que eu estive para cumprir o tempo de fazer dinheiro para pagar a busca do meu pai, e também já a minha idade já implicava, segundo o chefe do posto, a pagar os impostos geral mínimo. Portanto, cheguei a pagar o primeiro imposto geral mínimo de 380 escudos em 1963. O que é isso, imposto geral mínimo? Imposto geral mínimo é o que se aplicava ao nativo, né, pelos portugueses. Era um imposto, um imposto, podia ser uma contribuição, mas era o chamado imposto geral mínimo. E quem não pagasse? Quem não pagasse era palmatória, era chicoteado e era colocá-lo no serviço forçado da administração. Palmatória durante quanto tempo tinha trocado? Não, palmatória, portanto, uma palmatória, quem apanhasse 5 palmatórias em cada mão, ou mesmo 2 palmatórios, já arrebentava as mãos, não era um castigo fácil. E pode a partir as pedras. Portanto, outra condição era partir pedra? Sim, outra condição era partir pedra. Ou na granja, ir semear milho ou feijão, mas forçado, com o chipaio, e com o chipaio à tua atrás, que você começa às 5 da manhã até anoitecer na enxada. Quem era o chipaio? O chipaio era um milícia que o português tinha. Como não tinham polícia para estender todos os sítios, então o chefe do posto criava nos ex-tropa, que fizesse tropa colonial, escolhia uns tantos assim ativos, e para ser os 2 ou 3, para ser o chipaio como segurança do chefe do posto. O chefe do posto era alguém ligado à Câmara Municipal? O chefe do posto fazia tudo praticamente, porque as câmaras surgiram ultimamente, só já nas grandes vilas. Mas o chefe do posto, lá era ele que tapava os buracos da estrada, era ele que via o problema da saúde, da vacinação para o povo, era ele que fazia o recenseamento, era um múltiplo. Então tinha um secretário, que também que se escolhesse na comunidade, assim, um escrivão, que ficasse com ele para lhe ajudar, e o chipaio para a segurança dele. E também fazia essa espécie de julgamento, até apanhar chibatadas? Sim. Ele era o chamado julgado de terceiro escalão. O chefe do posto. Mas, se ele determinasse, e alguém que roubasse na altura, por exemplo? Não, que roubasse também era palmatória, cavarmarinho, e tinha cadeia. Pois, estava a dizer, tinha trocado, que pagou o seu imposto, o primeiro imposto geral. O primeiro imposto geral mínimo em 1963. Em 1963, o patrão é que tinha que pagar os 300 escudos, e você trabalhava para cobrir esses 300 escudos. E então não faz a ideia, se o salário já era 10 escudos ou 5 escudos, para pagar 350 escudos, veja quanto tempo é que uma pessoa tinha que trabalhar para pagar os impostos. Opa. Então era assim. 10 escudos para pagar 300 e pouco? Para pagar 380 escudos, veja quanto tempo é que tinhas que trabalhar. E esse imposto geral mínimo era pago de quanto em quanto? Um ano. Uma vez por ano. Era uma vez por ano? Sim. E essa coisa de bilhete, alguma coisa de identidade, já tinha? Não, o bilhete era só para os assimilados. Era o assimilado que tinha que ter o bilhete, e para ter o bilhete o chefe do posto tinha que ir ver a casa dele, se tem a casa cimentado, se tem mesa, se tem colchão, se tem cadeira, e se a casa é coberta de chapa. Só assim é que te davam autorização de ter o bilhete, já considerado assimilado. Também tinhas que ter um café, ou tinhas que ter uma produção, que na colheita você, sim senhor, vai pesar na loja do senhor fulano.
Era assim. Era assim que podia ser assimilado. E tinha muitos assimilados no Não, contavam-se. Os assimilados contavam-se. Que eu conheço era o mais velho Maneco Quiamba, era o Maneco Policarpo. Maneco Quiamba era alfaiate, Maneco Policarpo era o sapateiro, Antônio Sabala era o carpinteiro e tinha suas fazendazinhas. E então depois também tinha uns outros mais velhos, não é? Naquela altura. Naquela altura, alguns catequistas também que se destacavam também já com uma casa em condição podia ser assimilado, não é? Porque já sabia ler e tudo isso e tal. Tinha sua máquina de costura, enfim, já tinha sua fazenda. Já. E tinha na altura alguns naturais, digo, do Ebo, com alguma propriedade, já que fossem pessoas negras? Sim. Já posse tinha riqueza? Sim, o caso concreto do mais velho Ramos da Fonseca na Show, o pai do senhor Adolfo. O pai do senhor Adolfo já tinha loja, tinha comércio, não é? Era negro? Era negro, o pai Adolfo, o camarada Adolfo Matias Ramos da Fonseca, o pai dele, o mais velho Ramos da Show, tinha fazendazinha de maçã e tinha a sua loja. Naquela altura? Naquela altura. E tinha mais? E tinha mais, tinha outros, não digo que tinham lojas, mas tinham café, tinham fazendas, não é? Tinham o caso concreto do mais velho Maneco, que eu estou a falar, Maneco Quiamba, que ele chama Maneco Quiamba, que é o Maneco alfaiate, não é? E então ele tinha café e tinha já a sua casa bem acomodada, não é? Esse era assimilado. E a independência, como é que viveu? Viveu lá mesmo no Ebo? Exatamente, a caminhada é grande. E então depois daí, eu em 63, depois de pagar o imposto, comecei a ver que eu nunca mais conseguia ter nenhuma vida para frente se eu continuasse ali a pagar os impostos, a ganhar 10 escudos, e então eu tive que abandonar, desertar, para ir para a Gabela, para arranjar um emprego um bocadinho mais coisa, não é? Mais digno, um bocado. Mas também não podia me apresentar logo na vila, porque a polícia ia logo por cima de mim para saber onde é que eu estava, o que é que eu fazia e tudo isso. Não se permitia andar a procurar nas ruas sem tiver um cartão de trabalho ou de escola ou para saber o que você anda a fazer. Então, do Condé, fui parar ali na Catandala, na fábrica de tijolo. O emprego que arranjei da fábrica de tijolo, encaixar tijolo, desovar a cerâmica. E aquilo era tijolo quente. Para sair do forno em uma semana, cheio de feridas. Para ver aquilo também valia a pena, afinal de contas, estar lá na roça, no 80 escudos, no 10 escudos. Mas já naquilo, depois consegui arranjar um emprego já na cidade, já numa padaria, a vender, como empregado de uma padaria, a vender pão noturno. E naquele posto ali da praça do Quinjubur. Mas, entretanto, depois de 63, 64, então já comecei a me habituar ali na cidade. E a frequentar o cinema. É assim que, afinal de contas, o chefe do posto vinha, de vez em quando vinha com os filhos para o matiné e tudo isso e coisa, e o Chipai me reconheceu. Então disse ao chefe do posto, com aquele rapaz que andou com o padre, o gajo está aqui. Comunicaram a polícia na Gabela, em 63 fui detido aí no Cine Arco-Íris. Me apanharam aí no Cine. E daí então fiquei na cadeia da Gabela, e em novembro mandaram-me para a cadeia do Condé, e já no final de 63. Em 64, em fevereiro, fui como tropa indígena para a tropa. O que era essa tropa indígena? Era tropa, não... Quer dizer, o assimilado recenseava-se, não é? O jovem assimilado recenseava-se. Mas quem é rusgado é chamado tropa indígena. Então era tropa forçada. Mas que o português queria introduzir nas suas fileiras homens, não é assim? Para o exército.
E eu fui nessa, então em 1964, em fevereiro. Fomos como tropa resgate, como tropa indígena, em cima de um caminhão a partir do Condé, passava no Ebo, apanhávamos do Ebo, até no Conselho, na Sela. Daí depois para Kibala, porque a quarta região naquele tempo ainda era Kibala, no Catumbi, aí na Pedra. Ali era a quarta região. E eu passei ali. Fui a última incorporação que passou aí. Depois é que transferiram a quarta região para o Ambo. E aí, a recruta ali era arrancar capim com as mãos, era comer o funge feito com peixe e óleo de palma espejado na pedra, né? Para o recruta indígena comer. Ficamos aí 5 dias, depois é que fomos para Nova Lisboa. E então lá em Nova Lisboa, onde se fez a verdadeira recruta, já no regimento 21. E depois do juramento de bandeira, pronto, tornamos-nos já soldado pronto. Mas mesmo na recruta, a minha ficha já vinha a dizer que eu era um dos elementos que andei com o padre. E na tropa havia lá o capelão. O capelão era também padre, mas fazia tropa. E então também ensinava doutrina e política de não agressividade, não é? E então é assim que eu depois fui chamado na formatura e passei a trabalhar com o capelão. E a trabalhar com o capelão, a ensinar doutrina na caserna, e até que levei 30 homens para o batismo, em maio de 1964, na paróquia de Santo Antônio. E então, juramos a bandeira em junho, portanto, tornámos-nos já soldados, e daí, depois fui para o quartel de Santa Bandeira, regimento 22, Santa Bandeira. Em Santa Bandeira estive lá o mês de todo o ano de 64, 65 fui transferido para o regimento 20, em Luanda. Em Luanda, portanto, lá encontramos os furriéis daqui do Kwanza Sul, o furriel Pedro Joaquim Catombayongo, o furriel Assis, Zé Assis, que foi o senhor Assis, que foi aqui, até foi administrador municipal do Ambuim, foi também administrador municipal aqui em Novo Redondo, aqui no Sumbe, e foi membro do comitê provincial do partido. E então, por formas que, daí depois, em vez de ir para o norte, fui para a CCS do quartel-general, acompanhando o comando de serviço do quartel-general, para prestar serviço de ordenança e estafeta no quartel-general. Aí permaneci. Também imediatamente aproveitei matricular-me na 4ª classe, a fazer a 4ª classe na rampa do liceu, que era para aumentar os meus conhecimentos. Tinha já abertura. Fiz a 4ª classe na escola 15 da Vila Alice. Então, em 67, saí da tropa. Em 67, saí da tropa colonial e vim fixar-me, portanto, passei pelos pais no Condé e fixei-me em Santa Compa. Santa Compa, trabalhei na escola técnica. A abertura da escola técnica de Santa Compa foi comigo, como contínuo de paixão. Em 67, depois é que, porque naquela altura mesmo este emprego tinha que ser autorizado pelo governador do distrito, tinha que requerer de contínuo pelo governador do distrito, e o governador do distrito naquela altura não era Novo Redondo, era Benguela. Era Benguela, o distrito do Benguela é que supervisionava o Kwanza Sul. Portanto, depois da escola técnica, requeri para os Correios. Depois fui admitido nos Correios, nos CTTs da Sela, como guarda-fio de terceira classe. Porque naquele tempo, Santa Comba, os aldeamentos tinham os telefones aéreos, telefones onde a ligação era por fio. E então, havia o guarda-fios que estendia esse fio e que assistia aos telefones
Essa era a minha tarefa, tinha uma moto, uma NSU para fazer assistência a esses telefones. E, entretanto, depois daí, abri o Banco Pinto e Sotomayor. Já também comecei a estudar o primeiro ano, que hoje é 5ª classe, naquela altura. E quando abri o Banco Pinto e Sotomayor, então o gerente perguntou-me quanto é que eu ganhava. Eu fui fazer a instalação do telefone, ligação do telefone. E neste dia mesmo, o gerente começou a falar para o AMPO, para Nova Lisboa e para Luanda, e perguntou-me quanto é que eu ganhava. Eu disse, não, o meu salário era 400 escudos. Ele disse, olha, nós vamos precisar de um contínuo, mas já ganhar 900. Eu disse, já amanhã, que eu mudo para aqui. Entretanto, vou trabalhar para os Correios, abandono, aliás, os Correios, vou trabalhar para o quê? Para o banco, mas como os Correios eram um serviço do Estado, fui preso, aprenderam-me que não podia abandonar daquela maneira, tinha que requerer, pedir a demissão, etc. Mas, entretanto... Mais uma cadeia. Mais uma cadeia, fiquei aí 15 dias. Depois é que, então, julgaram-me e eu disse que não, o meu problema é salário. Eu já estava grande, queria arranjar família, então, a ganhar 400 escudos, preferi ir para aí para 900. É claro, e mesmo naquela altura, ainda marquei exames de concorri para provei, mas também o salário também era 600 escudos, por aí, continuar no Banco Pinto e Sotomayor. Depois do Banco Pinto e Sotomayor, cheguei de trabalhar na secção de letras. Naquele tempo havia a secção de letras, onde havia financiamentos, né? Então, as empresas faziam financiamento através como que se chamava isso? Os avalistas, exatamente. E então, por formas que... Mas aí já escutávamos Angola Combatente, porque também durante o tempo que eu estive na tropa colonial, no Prenda, já comecei a frequentar algumas reuniões clandestinas através do senhor Pedro Pagavira. Pedro Pagavira tinha algumas células no Prenda, eu já frequentava, não é? E então, por formas que, posto cá fora, e então já tínhamos uma noção de escutar clandestinamente Angola Combatente, já o MPLA, exatamente. Entretanto, nisso, então a PIDE já estava também por cima de nós. A PIDE, principalmente eu, tive que abandonar a Santa Comba para refugiar para o norte, porque a PIDE eu já estava na lista da PIDE, não é? Aquilo que hoje é cadeia das crianças, cadeia dos infantil, ok, como se chama aí na Serra Velha, num desvio que vai para Kisangacungo, aquilo era a cadeia da PIDE. Aquilo foi construído para a cadeia da PIDE. Okay. E então, por formas que eu abandonei e fui para o norte. E então, para o norte, fui para o Kwanza Norte, para dar a tanto. Em dar a tanto, claro, qual era o emprego que tinha que arranjar? Emprego mais fácil para ter condições de alojamento, etc. Pintor de construção civil. Pintor de construção civil, aquilo, através dos pedreiros que lá estavam também, eram nossos conterrâneos daquilo, ensinavam como é que se fazia as misturas das tintas e coisas, e então você podia passar o dia a pintar e à noite tinha lugar para dormir. Okay. Mas nisso também então aproximei-me, não é, a filiação do MPLA. É assim que em 1973 então consigo, portanto, ingressar-me numa das células do MPLA em Danjamenha. Danjamenha é uma comuna que fica entre o Dondo e o Kwanza Norte. Como é que surge o nome trocado? Surge o nome trocado porque eu tinha que vir fixar-me ali onde tinha os familiares, tinha os pais, nunca se podia saber que era o Augusto que estava ali. Senão, era represália, porque os portugueses ainda estavam aí. Portanto, eu só fazia trabalho noturno, com as tintas que eu trazia, fazer propaganda nas ruas, no asfalto, nas pedras, viva o MPLA, abaixo o colonialismo, etc. Fazia aquelas escrituras, tudo. Quando os portugueses acordassem, escrituras no pavimento, nas pedras e tudo. Quem é? Anda aqui um trocado que veio do norte. Trocado veio do norte. Depois, então, é aí que eu me alinhei a Gabela,
no comitê da Gabela, no camarada Armando Manuel, o camarada Incansável, não é? E o camarada Carpinteiro, na Gabela, Júlio Carpinteiro, que era do banco, é um senhor branco, mas era revolucionário, não é? E então, por formas a que eu buscava forças a partir da Gabela. Depois então é que, na altura, o comandante Beto Traça também já estava aqui no Novo Redondo, era o delegado do MPLA, mais velho Bagoro, que era enfermeiro, o mais velho Assis, que era enfermeiro, esses, as noitinhas, iam para lá. E eu, como também no Kwanza Norte tinha feito um estágio de monitor sanitário, então levava-me alguns medicamentos e eu ia fazendo trabalho político, fazendo distribuição de alguns medicamentos naqueles bairros todos aqui dali do Condé. Por formas que a questão voltou-se mesmo a ser sério. Então, tornei-me ativista político naquela área e então, quando o camarada Beto Traça abre o Círio Sangue do Povo na Gabela, eu andei a recrutar jovens para o Círio Sangue do Povo, a recrutar alimentação, logística na população para alimentar o Círio, não é? E então, é claro, anexemos o Círio Sangue do Povo. Já tinha sido tropa, e então é assim que, é claro, surgiram já as coisas muito mais sérias, a revolução, não é? Já começaram a surgir os combates, os ataques entre os partidos, não é? Partido UNITA, FNLA, com o MPLA, já se guerreavam nas vilas e nas cidades, não é? E então é assim que, em 75, começaram mesmo a surgir porradas, não é? O pessoal do CIR, no Círio Sangue do Povo, formou-se o Esquadrão Quenha, o Esquadrão Vietnã, que são tropas especiais, e o Esquadrão 1º de Maio, o Esquadrão Gunza Cabolo, o Esquadrão Camboja, portanto, então tínhamos tropa, mas faltava-nos era material, não é? E entretanto, como a FNLA na Gabela estava muito bem armado, a FNLA tinha tropas armadas, a UNITA não tanto. Então, mas fui ordenado a vir criar condições aqui no Condé, chamada a Base da Pedra. Criei ali era uma casa comercial, e então criei ali um quartel onde as tropas ao sair do Círio tinham que vir para ali para o Condé, onde podíamos ficar fora do alcance de qualquer envolvimento de ataques. Até que se criou as condições de armá-los, não é? E então, por formas que é assim, eu no Condé formei a Resistência Popular Generalizada, mobilizando ex-tropas coloniais, e, enfim, outros jovens, até meninas, a treinar a sério, não é? E então isso tudo também amedrontou os portugueses. Depois começamos a desarmar as armas aos portugueses, nas fazendas. Ao chefe do posto, fomos desarmar também o armamento que ele tinha aí. Tinha lá um armamento entre Mauser, 22 longos e carabinas, caçadeiras. Foi desarmado já com as tropas já ali no Condé. E também desarmamos o jipe do chefe do posto. Desarmamos também o Land Rover também do chefe do Conselho. Então a coisa tornou-se séria, não é? Formas que depois o malogrado general José Pedro, com o esquadrão Gunza Cabolo, vai a Kibala. A Kibala havia muita FNLA e fação Chipenda. Por outro, havia outra força que é a fação Chipenda, não é? Que já eram tropas vindas da Esfápula, sobre a revolta já a revolta do Chipenda. E então, por essa gente, juntou-se a FNLA e a UNITA, era uma força bastante potencial e que nós não tínhamos capacidade de aguentá-los, mas tínhamos ali o Condé como o marco principal de combates. E assim que o general Zé Pedro, posto na Kibala com o esquadrão Gunza Cabolo, foi escorraçado, teve que recuar, ficou comigo no Condé,
e depois também os dois esquadrões também atacou a FNLA em cheio na Gabela para desalojar os portugueses, não é? Para desalojar os portugueses, isso já em 75, desalojar os portugueses da Gabela e a FNLA e a UNITA. Portanto, nós, eu e o general José Pedro estivemos no Condé, fomos persuadidos para não atacar as colunas, porque vinha crianças, etc. Então é assim que os portugueses retiraram-se da Gabela para Nova Lisboa, e de Nova Lisboa certamente para outro destino. Portanto, é claro, quer dizer que o Kwanza Sul, a partir daí começou a ser mesmo uma área de fogo, e então, também ainda em 75, já antes da programação da independência, o sul-africano, que já havia sido contactado através dos portugueses, porque quando os portugueses, pressionados pelas Nações Unidas, viram que tinham que ceder a independência, como as outras colonizações, a independência a Angola, e então o americano disse-lhe logo: você perde Angola, Portugal, perde Angola, perdeste toda a tua hegemonia. Porque Angola é um potencial econômico, perdendo Angola, você tinha que arranjar formas de neocolonizar Angola. Você, sim senhor, cede a independência, mas com um negro no poder sob seu mando. E, entretanto, para isso, tinham que arranjar um líder africano que tinha que encabeçar esta frente. É aí que viram no senhor Mobutu, no Zaire, que fosse o líder da África Austral, criando partidos políticos para combater o MPLA. Entretanto, é assim que a primeira reunião entre o general Spínola, o primeiro-ministro sul-africano e um americano que não sei descrever quem é, reuniram, portanto, e o Mobutu reuniram na Ilha do Sal, em 74. Depois dessa reunião, de verem que o sul-africano seria a potência para suportar armamentisticamente ou logisticamente os partidos que pudessem enfrentar a revolução em Angola, então é assim que também daí depois vão reunir em Pretória. Da reunião de Pretória, então é fixado, não tenho assim em mente agora, mas tenho até os nomes, se vamos ver na história, os primeiros-ministros que encabeçou essas reuniões sul-africanas, que representava Peter Botha, então tinha a missão de abastecer o armamento a partir do Zaire aos partidos que combatiam em Angola, que é o caso concreto da FNLA e a UNITA. A história não se escamoteia, é isso que aconteceu, está escrito. E foi daí que se registrou em 75 uma presença massiva dos sul-africanos? Logicamente. No Condé tinha muitos sul-africanos? Ou como é que foi essa batalha do Condé? Bem, vamos chegar aí. A batalha do Ebo. Entretanto, começa depois o fornecimento dos materiais a partir do Zaire. Inclusive, neste acordo, também tem um nome, neste acordo, portanto, até previa helicópteros, mas não chegou a ser fornecido. Foi só fornecido viaturas blindadas, armamento e combustível. Entretanto, então viu-se que também, com o material que estava introduzido em Angola, confiar só nos movimentos políticos que combatiam não era o suficiente, não era confiante pelos sul-africanos. Os sul-africanos também acharam introduzir algumas brigadas de combate. Também temos escrito essas brigadas, pausadamente podemos também dizer quais são, que são as forças Zulus, que foram introduzidos a partir de 14 de outubro de 1975 pela fronteira sul. Logicamente, tinha um armamento e um potencial muito sofisticado. As nossas FAPLAs
tinham acabado de vir da guerrilha. E, como eu disse, esses esquadrões que foram preparados, no caso concreto, não sei se outra província mais preparou, aqui preparou-se os esquadrões, esses esquadrões, mas também não tinham material e nem tinham uma prática de enfrentar um exército sul-africano. E então os sul-africanos começaram, certamente, a fazer os avanços, a ofensiva, que inicia, portanto, da fronteira sul, do Cunene, pelo Quanto Cubá, pelo Bié, pelo Lubango, não é? Aí tombaram os comandantes Cowboy, o Dak Doi, não é? No Lubango, Cowboy no Quanto Cubango, e então por formas que vieram avançando, Benguela, não é? Encontraram uma pequena resistência em Benguela, mas não foi o suficiente. E então, é claro, só para ver que se eles penetrarem em outubro, mas até dia 9 de novembro já estavam aqui nas bocas de Novo Redondo, aqui nas bocas do Sube, não é? Que naquela altura nós não tínhamos forças, inclusive aqui no Quase Sul, como eu dizia, mas o general de fundo, na altura que estava comandando a Beto Traça pela defesa, o de fundo ainda conseguiu organizar uma emboscada aí num Alto Quicombo, não é? Onde os primeiros blindados sul-africanos caíram nessa emboscada, mas aquilo foi só para reter e retirar, portanto, mas que tiveram umas baixas, e a partir daí viu-se que, afinal de contas, eram mesmo forças que não era para enfrentar. E os nossos companheiros também, que recuavam de Benguela e tudo, vinham a pé por aí fora, outros nos carros meteram diluente, e então, é claro, eu também na altura estive na frente do Condé, sempre fiquei no Condé, na frente do Ebo, no Morro do Tongo. Entretanto, os sul-africanos penetraram aqui, já na altura o comandante Beto Traça viram que não fazia bem, com as forças que tinha e os meios que tinha, não era suficiente fazer frente aqui, e tiveram que retirar-se para o norte da ponte do Rio Gonga, não é? Em Porto Ambuí. Portanto, quer dizer que, ao falarmos da história da Batalha do Ebo, é necessário revelarmos, a falarmos da independência de Angola, é necessário fazermos referência à ponte do Rio Queve, no Gonga, não é? Foi determinante, porque depois o sul-africano, o objetivo era mesmo atingir Luanda, não é? E então, embora que tinha se programado já a independência dia 11 de novembro, mas eles, porque essa independência que se programou não tinha sido reconhecida em lado algum, não é? Por isso é que mesmo a Batalha do Ebo, que se dá em 23 de novembro, ainda ia tempo deles poderem dar uma paulada em Luanda, porque nenhum país tinha reconhecido. Portanto, e então era o objetivo de dar uma paulada a Luanda e colocar em Luanda um elemento como presidente da sua preferência. Entretanto, isso para materializar aquilo que eu dizia, não é, sobre os acordos com os portugueses a partir da Ilha do Sal e de Pretório. Entretanto, esta intervenção, a nossa intervenção da ponte foi determinante. Se vamos ver, é necessário fazer mais um estudo, porque mesmo ali na Panda, antes da ponte, há uns corpos ali. Há uns túmulos ali, enterrados ali, elementos mortos neste ataque dali da ponte. Elementos da coluna sul-africana. Portanto, há muito trabalho que se fazer. Entretanto, quando viram-se incapacitados dali da ponte do Gonga, vieram pelas cachoeiras. Também a ponte das cachoeiras foi destruída. Também deixaram ali uns tanques, uns panhares. A partir dali da ponte da incapacidade da ponte do Gonga, passaram por Maria Teresa. Outros vieram para aqui para o Sumbe, para vir por via Celes, para fazerem uma frente a partir do Celes Conda, para também ver se conseguiam fazer o traspasse pelas 6 pontes da Conda para apanhar a Cabera. Entretanto, também aquela ponte foi já botada a fogo, era de madeira, também foi destruída. E a partir daí, claro, viram-se incapacitados também por aí. Então é assim que vão pela Ambuíva, alguns pela Jangada, outros pela Caçongue,
para se ajudarem. As forças vinham do Ambo, em Santa Comba, para fazerem uma frente única, que é a Tala. O estudo feito estrategicamente, viram que o Ebo estava isolado. Então, tinham que ter uma força a telequiar a Kibala, como quem diz que a frente é Kibala, não é? Enquanto a principal seria, a frente principal, Sheikh Bata, seria pelo Ebo. Entretanto, então, criam essa frente, a partir do Morro do Tongo, fazem as duas frentes, uma pelo Ebo e outra pela Kibala. A da Kibala também teve a sorte da ponte do Rinhinha. A ponte do Rinhinha também foi destruída. E então, é claro, mas aquela, como é a ponte, o rio é pequeno, estavam a lutar a ver se conseguiam meter o TMM para os carros atravessar. Entretanto, aqui pelo Ebo, também em novembro, mesmo em novembro, chega uma coluna com o general Luís Facera, chega uma brigada entre Fábulas e Cubano, portanto, vindo do Dondo, que via Kibala, para a partir do Condé criar-se uma frente para criar condições de reter a frente do Ebo. Mas nós também tínhamos dinamitado a ponte do Ninha para Kibala. E então, por uma descarga elétrica, chuva, por uma descarga elétrica, por desgraça nossa, também bate ali uma descarga elétrica, destruiu, detonou o engenho que estava na ponte e destruiu a ponte do Rio Ninha. Nesse dia que tinha acabado de passar, minutos depois, era o camarada Lisboa. Lisboa, mesmo Tavares, o dono que está na Kibala, que hoje tem essa armazém de coca aí. Lisboa, Tavares, estava conosco, era da rádio, mas o Alfredo Cuco II, o Alfredo que era o secretário da administração do Ebo, eles é que tinham recuperado aqueles rádios P9 das administrações que ajudavam-nos a transmitir de uma posição para a outra. Entretanto, agora, os cubanos chegaram com tanques e tudo na Kibala. Como passar agora para o Condé? A ponte partiu. E então, aí, através do nosso reconhecimento, através dos mais velhos caçadores, disse, não, há outra ponte, que é na fazenda Novo Horizonte. Chega do lado do Rio, vai para o sul e apanha a fazenda. Então, é daí onde conseguimos atravessar para o Condé. Já eu mantinha o Condé, e eu, para manter o Condé, também tive que destruir a ponte do Caçombo, aqui na Balaia. Estive só ali já com a resistência popular generalizada. Não é? Tive que destruir a ponte do Tari, aqui também na via principal do Ebo. E então, por formas que essa da Balaia, os sul-africanos estavam também já na Balaia, estavam já a tentar também meter o TMM para atravessar, mas já as forças cubanas tinham chegado, e eu fui o chefe de reconhecimento, servi de reconhecimento com os cubanos, até que, então, o general Luís Facera e o general Güeles, portanto, posicionaram o posto de comando ali no Condé e transferiram o posto avançado aqui no Gay Showa, já muito mais próximo da zona da batalha. Então é assim que, dia 23 de novembro, portanto, os sul-africanos já tinham ocupado já a vila do Ebo, decidem partir, portanto, com o objetivo de romper o Condé sem tocar a Gabela de Kibala, romper o Condé, atingir Quilenda, atingir o Longaninha, para do Longaninha atingir em Bom Jesus, Catete, e daí atacar Luanda por esta frente. Portanto, já a nossa emboscada estava organizada, ali a 8, 9 km do Ebo, quando os primeiros espanhares adiantam, avançam, acionam mina logo no Lahuam, acionam mina, e daí começou então o combate, que é dia 23, que é da Batalha do Ebo. Nesse dia que se dá a Batalha do Ebo, eu tinha sido ordenado a vir buscar capas de chuva aqui na Gabela, nos armazéns na Gabela, porque chovia muito, aquele ano chovia muito. Então, por formas que nesse dia, os combates começaram às 6 da manhã,
até às 18 horas da tarde. Portanto, aí ficaram alguns tanques, alguns blindados, que até hoje o sinal está aí, previsto, não é? E ficaram ali, uma avioneta, foi abatida uma avioneta Islândia, de reconhecimento, que o piloto veio a ser resgatado, os restos mortais agora, dia 12, há pouco tempo, dia 12, que inclusive esses indivíduos que vinham também, queriam levar naquela distância, tiveram que ser presos, depois é que se negociou para levar os restos mortais. Ainda mesmo assim no Ebo está lá 3 cruzes implantados numa montanha, onde também indica os sul-africanos que ainda os corpos estão aí. Portanto, esta é a situação do Kwanza Sul, mas ela difere-se porque depois abriram-se muitas frentes, mas esta frente, a do Ebo, foi determinante, porque depois esta batalha dá-se, dia 10 de dezembro, as nossas forças se organizam para prosseguir o inimigo. Esse o comandante, o general Luís Facera, toma esta rota do que sobe para vir furar aqui no Colo-Colo, aqui no norte do Guacucungo, e o general Arguelles toma a rota do Engo para apanhar o Morro do Tongo, não é? E vem acionar a mina, dia 15 de dezembro, vem acionar a mina a 15 quilômetros aqui do Ebo, no Rio Calengo, aí no Engo, onde ele acionou a mina e morre, não é? Mas, entretanto, a batalha não parou, o comandante Arguelles morreu, o corpo foi trasladado daí do Ebo para aqui, para Nova Herero, na Cadá, onde tinha uma companhia cubana. É aí que passa a chamar-se também Siri, comandante Arguelles. É a partir daí que torna-se Siri, comandante Arguelles, a norte da Cadá. Portanto, claro, quer dizer que há que se destacar a juventude no Kwanza Sul. Assim é que isto demonstrou logo que mesmo depois da independência, o maior número de generais no exército angolano foram do Kwanza Sul, abandonaram colégios, liceus, tudo engajado para a defesa. Tudo engajado para a defesa. E, entretanto, não foi fácil. Só para vermos que a batalha dá-se dia 23 de novembro, e, entretanto, o sul-africano ainda tentou travar um caninho no rio Keve, no Cuvo, lá em cima, no rio Keve, lá em cima na travessia para o Ambo. Também destruíram a ponte, que até os berrilheiros deles ficaram cá do lado do Guacucungo. Mas, entretanto, eles não contavam que os tanques russos eram anfíbios. Quando eles viram que os tanques mergulhavam na água, atravessavam o rio, então não pararam mais. Não pararam mais. Por isso é que retomou-se o Ambo já num baile, né? Dia 27 de março já estavam fora da Angola. É assim que o Carnaval da Vitória passou-se a festejar, que o doutor Agostinho Neto decretou, passou-se a festejar dia 27 de março. Porque ela dizia que dia 27 de março era o dia do sul-africano do Carcamano fora da Angola. Carcamano fora da Angola. Fora da Angola. Então o Ebo foi o epicentro de uma luta muito forte que visou salvar o país dos oportunistas. Efetivamente. E a história identifica isso. A história identifica isso. E porque a partir daí o sul-africano nunca mais parou. E então só veio dar circuito carnaval em 88. Já como represália. Mas a pancada fundamental e determinante foi essa do Ebo. Foi exatamente a do Ebo. Foi essa do Ebo. Que mesmo aqui Fangondo, não é? Não foi tão resistente como a do Ebo. E, inclusive, se alguém for vasculhar a história, não é? Do Ebo saiu um pelotão de artilharia para ir reforçar o Kifangondo. Do Ebo, já naquela altura? Já naquela altura. Opa. Saiu um pelotão, uma bateria da artilharia para ir reforçar o Kifangondo. E como é que foram os brancos abandonaram o Ebo na altura de ter trocado? De que forma é que os brancos... Era de forma pacífica ou também foram de forma compulsiva? Não, eu como lhe falei, que a descolonização da Gabela, do Kwanza Sul praticamente, foi mesmo ainda daquelas lutas entre os partidos.
Foi naquelas lutas entre os partidos, FNLA unido, MPLA, ataca-se ali. Foi naquela altura mesmo. E que, de facto, também a população do Kwanza Sul foi meio muito furiosa e muito organizada, com zagaias e katana, portanto, assaltavam as fazendas. Desarmavam os colonos das fazendas. Então, o colono não tinha hipótese de ver aquela furia do povo angolano e manter. Então, tiveram mesmo que, basta mesmo a Gabela recuar, que todos os colonos começaram a se retirar. Abandonando tudo, lojas recheadas, farmácias, tudo abandonado. Não restava nada. Não, só que não soubemos cuidar. Tudo era do colono, boi era só cortar os músculos, lojas era partir, meter fogo, até as administrações onde tinha o nosso registro de casamento, registro de nascimento é do colono, é rasgar, tudo isso que a euforia levou-nos aí, não é? Mas a nossa independência foi diferente, eu sempre disse, a nossa independência é diferente das outras independências, porque as outras independências, se vamos ver até hoje, a Namíbia, está lá os colonos, continuam lá com o seu patrimônio, a África do Sul continua com o seu patrimônio, aqui em Angola não. É verdade que destruímos e hoje estamos a pagar, porque muitas fábricas ficaram a trabalhar. Eu lembro-me quando eu fui o primeiro comissário municipal em 76 em Kassong, e aliás, primeiro avançamos para Kassong, retomamos o Kassong, aquela fábrica de vinho do Kiundo estava nova, nenhuma, nunca funcionou. Maquinaria toda ela nova ali. É verdade. Toda ela nova. As fábricas, descasques e tudo ficaram a trabalhar. Não soubemos manejar com isso. E também naquela altura os técnicos, a pequena burguesia, tudo foi com o colono, não é? Mas tínhamos que governar da maneira como podíamos. É verdade. Tocado, e neste ambiente todo de luta pela libertação do país, livrá-lo também do imperialismo, há mais nomes sonantes da província que se podem citar. Citou aqui alguns nomes de generais, aqueles combatentes que se notabilizaram, como Tio Trocado, no caso. Há mais nomes para citar? Sim, Não, eu porque fiquei sempre aqui, não é? Eu porque fiquei sempre aqui e os outros foram para o Cunene, avançaram e nunca mais regressaram. Outros também depois regressaram, mas acharam fixar-se em Luanda, onde tem condições, melhores condições de vida e ficaram por lá, não é? Mas nós, como praticamente, depois começamos a assumir cargos de responsabilidade, eu fui o primeiro comissário municipal de Kassong, em 76, depois em 79 vim para o Ebo, fui comissário municipal do Ebo, mas sempre na porrada, não é? Abrigo da 7ª região, no Alto Congo, com o general de fundo, praticamente chamou-nos para podermos organizarmos a região. Depois fui para a Alemanha fazer alguns estudos, fiz a ciência de Estado em Direito, mas voltei para Angola. Fui nomeado comissário municipal para a defesa, ou vice-governador para a defesa, onde fiquei 12 anos para vice-governador para a defesa do Kwanza Sul. E então tudo isso é claro, mas houve muitos que se notabilizaram. O caso concreto de que nós é necessário sentarmos um bocadinho para falarmos um bocadinho de mais gente politicamente que se notabilizaram. Eu sempre disse que a Gabela é o centro político do Kwanza Sul. É o centro político do Kwanza Sul, a Gabela. Porque mesmo a primeira direção política do MPLA funcionou na Gabela. Funcionou na Gabela. E então, por formas que todas as decisões de desenvolvimento da província eram decididas a partir da Gabela. Passava tudo pela Gabela. E então, é assim que eu posso dizer que o incassável, o falecido incassável, que morre por doença, ultimamente até morre em casa, chegou a brigadeiro, não é? O camarada Armando Manuel foi um político que assegurou muito a Gabela, organizou muito a Gabela, que depois ultimamente chegou a ser funcionário da TAG em Luanda, também faleceu em Luanda, não se fala dele. E então o carpinteiro, como eu disse, o carpinteiro,
o Júlio Carpinteiro, e se podemos falar até dos Lafayettes, os Lafayettes, o mais novo, que inclusive, mesmo quando, uma altura que ele ia para Benguela, ir ver os filhos que estavam a estudar, ele e a mulher, e já estava a haver combates aqui em Novo Redondo, entre a FNLA e o MPLA, ele recuou, e eu vinha da Gabela para aqui, para o Novo Redondo, ele que nos dá bolete, já não podíamos passar pelos Raul, porque a FNLA estava aí nos Raul, senão não podíamos passar, tivemos que entrar pela conta, não é? Os Lafayette, ele que cedeu a fazenda dele para criar o Círio Sangue do Povo, não é? O Círio Sangue do Povo, ele que deu a fazenda dele com casas e tudo. Isso na Gabela? Na Gabela. Okay. Lafayette. O Porto também era considerado a terra dos Lênins, a terra dos Lênins, porque o Porto também era considerado como a área dos políticos, não é? Por causa dos mais velhos falecidos de Loloa, não é? O Nambue, não é? O Vereado da Cruz. Então, por formas que Porto também era uma zona que politicamente sempre se notabilizou. Tanto mais é que depois o secretário do MPLA começa a coordenar o MPLA depois das conferências do MPLA em 75 na Gabela, foi o camarada Sapalo, que foi do Porto Tambuí, até 27 de maio. Então, mesmo quando o presidente Agostinho Neto, pela primeira vez, vem visitar o Kwanza Sul, ele hospedava-se em Porto Tambuí, ali por cima do banco, do antigo banco comercial, ok? Onde agora é o Banco Bay, é ali onde ele se hospedava. Daí onde partia para fazer as reuniões, os comícios nos municípios. Portanto, nós temos o camarada Aniceto, Felipe Aniceto, foi o primeiro comissário municipal da Kibala, Felipe Aniceto. Já antes daqui ver governo, o Felipe Aniceto é natural da Gabela, já vinha naquele tempo já com a máquina de firmar a partir de Luanda, e hoje está aí a procurar uma fazenda na Kibala, anda aí a pé para baixo, para cima. Entretanto, o camarada Cafranca Antônio, é falecido, coitado, mas as filhas estão aí. Cafranca Antônio foi o primeiro comissário municipal no Ambuí, na Gabela, foi professor do ensino secundário, é natural de Porto Ambuí, não é? E então, o camarada Alfredo Batista foi também o primeiro comissário municipal em Porto Ambuí, até hoje está aí, chegou a ser delegado da agricultura provincial, e o camarada Magalhães, o doutor Magalhães, que hoje é advogado, é deputado, portanto foi o primeiro comissário municipal aqui em Novo Redondo, não? Está aí, e então por formas que, mesmo aqui, tínhamos o senhor Albano, que foi da educação, também chegou a estar praticamente na transição já do governo, criar-se também aqui um governo de transição. O Albano também foi aqui notabilizado como um angolano a cuidar da governação no Novo Redondo. Exatamente. Quer dizer que o Kwanza Sul, houve muitos que se destacaram. No Sul temos o senhor Armindo Salvador Correia, um duque Coinho, foi o comissário municipal da Sela, o Acocungo, não é? Da Sela. E então é assim, pensando que o camarada Aurélio II foi o primeiro comissário municipal de Mocende, não é? Okay. E depois também chegou a ser também o governador provincial. Temos da província, sim senhor, camaradas que se notabilizaram, camarada Ferramenta, chegou de ser vice-governador, e então formas que o camarada Narciso, falecido, o camarada Bernardo, não é? E então, dos generais, temos o general, não obstante que o general Beto Traça, falo muito do general Beto Traça porque ele é que foi enviado aqui, depois de sair da guerrilha, foi enviado aqui como um delegado do MPLA, aqui no Kwanza Sul. E com ele, o general do fundo, que no MPLA
Agora é que não se coloca muito. Naquele tempo tinha um departamento da defesa, não é? Nos comitês tinha um departamento da defesa. Então, para coordenar as situações políticas ou militares. E, entretanto, por formas que... É assim. É assim. Muito bom. Muito bom. Tito Cado, só mais um pormenor. Se tivermos que olhar para o Kwanza Sul, como é que considera? A sua terra é rica, é linda, ama a sua terra? A minha terra é rica, em primeiro lugar, rica, mas rica de tudo. Rica de tudo. E bonita. É bonita de se poder viver. É bonita de se poder viver. Tem tudo. Tem tudo e tem boas áreas. Portanto, só para ver que o Kwanza Sul, eu como disse que funcionei no Banco Vinho de Sotomayor, o Kwanza Sul foi um dos municípios que produziu o melhor queijo português. O melhor queijo português. A melhor manteiga português. O Kwanza Sul foi um que produziu o arroz agulha, os chamados Raimundos do arroz, na Kibala. Arroz agulha. Em que fazenda? A fazenda dos Raimundos, que é aqui na Kibala, na área da a leste, não é? Será a Fazenda da América? Não. A Fazenda da América era outra coisa. A Fazenda da América era mais de cisal e dos abacaxi. Mesmo aqui, a fazenda que hoje é a Fazenda Mato Grosso, também era Camana Arroz. Era conhecida Camana Arroz. Não dá cachibo. Essa dos Raimundos, até hoje os Raimundos continuam lá. É a leste que vai para Cariango, que vai para Lonhe, não é? Na estrada antiga, é ali no Pango e Acoma, mas é mais ou menos naquela área aí. É naquela área aí. Portanto, quer dizer, até hoje. E então, por formas que o Kwanza Sul... e naquela altura não havia técnica. Esse leite que alimentava a fábrica era ordenhado à mão pelos portugueses, os chamados madeirenses, não é? Mas também já tínhamos angolanos fazendeiros. Um deles é o meu sogro, na Mangala. A minha mulher, por exemplo, ordenhou leite. E então, por forma, já havia também angolanos a notificarem como fazendeiros, portanto, fornecedores de leite na fábrica dela. Sim, falando do queijo, como disse, era dos melhores, e leite também, estará a relacionar este pronunciamento à bacia leiteira da Sela, será? Hoje que temos fazenda, sim senhora, fazer a bacia leiteira. A bacia leiteira, logicamente, mas que a bacia leiteira não é, ele produzia leite, não é tal como pretendemos fazer. Criar fazendas com máquina de ordenhar, etc. Era fornecido gado aos fazendeiros, e os fazendeiros é que ordenhavam, e apenas a bacia leiteira recolhia o leite nas bilhas, diariamente, de manhã à tarde, recolhia nas fazendas, era assim. Não era fazenda concentrada do Estado. Não era. Não era. Era de particulares. Era de fazendeiros controlados, apoiados pelo Estado. Ok. E o Ebo era propício aqui em termos de agricultura na altura? O Ebo foi sempre um município produtora de feijão, milho e hortícolas. E também café, ultimamente. Café, ficou-se muito também em café. O caso concreto das fazendas de Luçamba, daqui do Cunha Martins, a Luçamba, os Rabaças. Há aquele prédio que está no Alcungo, onde agora funciona o BFA. Entra só naquela entrada ali, está lá escrito no chão, Antônio Pereira da Luçamba. Luçamba é Condé. Aquilo tudo é o café do Condé. Aquele monstro que está aí. Né? Porque esses empresários todos iam construir nas grandes cidades.
por causa das escolas, por causa dos hospitais, iam construir nas grandes escolas, nas grandes cidades. Exatamente. Então aquela estrutura, portanto, pertencia à fazenda? Pertencia, o dono pertencia à fazenda aqui do Condé. Só para ver que aqui na Gabela, o Evaristo Figueiredo tem um grande prédio aqui na rua do Sporting, aquele prédio todo é do Evaristo Figueiredo. Não é? O Gonçalo Magalhães do Gonçalo Magalhães do Ebo, que hoje é aquela fazenda ali naquela onde tombou o comandante Arguelles, não é? Aquela fazenda aí era do Gonçalo Magalhães. O prédio dele é aqui, junto à administração municipal da Gabela. Portanto, quer dizer, todos esses grandes ricos retiravam lá das pequenas comunidades e vinham construir nas grandes cidades. Nas grandes cidades. Exatamente. Ok. Tio Trocado, muito obrigado pela entrevista, longa, mas pronto, produtiva e muito informativa. Agradeço pelos senhores jornalistas, que não se cansem. Nós temos outros dados que podemos certamente, literariamente, podemos fornecer,